Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1, estaremos lendo os versos de 15 a 17. Gostaria de agradecer àqueles que desde pela manhã estiveram em oração por Zila, ela está melhor, graças a Deus, mas o grupo que foi para a convenção em Belém, e a convenção foi muito bem sucedida e muita gente participando, mais de 2.000 inscritos. Nas reuniões noturnas, creio que tínhamos mais de 5.000 pessoas e foi um trabalho abençoado. Mas o calor de Belém, unindo com ar-condicionado, você saía, calor, você entrava nos ambientes ar-condicionado e várias pessoas griparam, né, pegaram uma virose em função desse tratamento térmico, né? E então várias pessoas que estiveram lá compartilharam que também tiveram uma virose. Devemos estar em oração por todos e também em oração pelo grupo da nossa igreja que está hoje lá no acampamento Emanuel, com o acampamento de crianças. Então temos 60 crianças, mais aproximadamente 20 da equipe para todo o desenvolvimento ali. Eles estão lá desde ontem pela manhã e permanecem lá até amanhã à tarde. Então que Deus abençoe todo o trabalho ali sendo desenvolvido. A irmã Vânia tem mantido em informação, inclusive com fotografias das atividades das crianças ali. Louvamos a Deus por tudo que está sendo feito, que a mão de Deus seja sobre aquele trabalho. Esse Deus que trabalha por aquele que nele espera. 1 Timóteo capítulo 1, versos de 15 a 17, assim nós lemos. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, prestando culto de louvor e adoração ao Teu nome. Só Tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Recebe, portanto, este culto e fala ao nosso coração. Na palavra que acabamos de ler, o Teu Espírito nos faça entender o recado que tens para cada um de nós. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma questão de honra. Este é o tema da série de mensagens que têm sido apresentadas ao longo de todo este mês de abril. Esta série começou apresentando a honra que podemos prestar a Deus através do nosso pensamento, mas também honra através das nossas obras, daquilo que a gente faz em função do próximo, através dos dons que Deus tem nos dado, também através do nosso tempo. Eu vou pedir que o som possa baixar um pouquinho. Adriel, se puder baixar o som um pouquinho, ele está ecoando um pouquinho aqui na frente. Obrigado. Falamos então que podemos honrar a Deus com o nosso tempo, a nossa maneira de dedicar tempo a Ele. De que forma separamos tempo para Deus e em que ordem? Qual a prioridade que Deus tem na nossa agenda?
Também falamos a respeito do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, e muitas vezes secularmente, o que é a nossa profissão. Nós podemos honrar a Deus através do nosso trabalho, pela maneira como realizamos esse trabalho, pela maneira dedicada para cumprir com aquilo a que nos propomos. Mas também falamos a respeito de honrar a Deus através da nossa palavra. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que a gente não diga um não querendo dizer um sim, nem um sim, para depois se transformar num não. E que pela nossa palavra pudéssemos honrar a Deus. E finalmente honrar a Deus com os nossos bens. A nossa maneira de adorar a Deus com a nossa vida como um todo, incluindo aí os nossos bens. No entendimento de que tudo aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos pode ser usado também para o seu serviço. A exemplo de quando Jesus precisou de um jumentinho e mandou os seus discípulos buscar um jumentinho e disse que se alguém perguntasse por que é que vocês estão soltando o jumentinho, basta vocês dizerem: o mestre precisa dele. Será que tudo que a gente tem está à disposição de Deus dessa forma? E Jesus Cristo então entrou naquele jumentinho em Jerusalém, sendo aclamado: Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Honrar ao Senhor com os nossos bens, e dentro disso está também o nosso dízimo, reconhecimento de que uma parte daquilo que Deus coloca nas nossas mãos pertence a Ele, e que nós simplesmente entregamos a Ele. Davi vai dizer num momento de dedicação: daquilo que é teu nós te damos. E então nós trazemos como entrega a Ele. Agora, por que honrar assim ao Senhor? Por que ter todos esses aspectos em que podemos honrar a Ele, mas em função de quê? E é claro, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem motivos de sobra para isso. O apóstolo Paulo nos apresenta aqui um texto em que ele trabalha esta razão de ser para a adoração a Deus. E ele começa dizendo: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. A frase que ele vai citar a seguir é algo que ele diz: isto é verdadeiro. Isto é profundo, isto é importante para a aceitação de todas as pessoas do mundo. Aquilo que Paulo vai dizer tem importância para toda a humanidade. O que ele diz é: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo Jesus veio ao mundo. Escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que Jesus Cristo se esvaziou da divindade. Ele, sendo em forma de Deus, não teve o fato de ser igual a Deus algo a que deveria apegar-se, mas abriu mão da divindade e assumiu a humanidade. Ele se fez igual a nós. Cristo deixou o céu e veio ao nosso encontro. E ele veio, o apóstolo continua dizendo, para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E uma pergunta que vem é: quem são os pecadores? A quem é que ele se refere? E na carta aos Romanos ele vai deixar isso bem claro, lá no capítulo 3, verso 23, quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da presença de Deus. O pecado se colocou como separação entre nós e Deus, mas o propósito de Deus é que isso não acontecesse. O propósito de Deus é de ter um relacionamento conosco, um relacionamento pessoal, um relacionamento achegado, um relacionamento íntimo conosco. Deus não é aquele Deus que estaria lá em cima no seu trono, satisfeito com aquela distância. Ele não estaria simplesmente querendo receber a adoração por uma questão de louvor a si próprio.
mas é que nesta adoração que nós prestamos a Ele, nós reconhecemos quem Ele é e o quanto Ele é importante na nossa vida pessoal. Ele está presente em nós em todo o tempo. E o nosso relacionamento com Ele é restaurado pelo fato de que Cristo veio. Cristo veio para salvar os pecadores. E aí o apóstolo Paulo diz, dos quais eu sou o principal. E aí nós chamamos para nós mesmos essa frase. Como estamos nós diante de Deus? Qual é a nossa condição diante de Deus? Será que nós merecemos algo de bom da parte de Deus? E o apóstolo Paulo chama para si, eu sou o principal dos pecadores. Alguém já disse que se só tivesse uma pessoa no mundo, Jesus Cristo viria para salvar esta pessoa. O amor de Deus é desta forma. E então, se a única pessoa no mundo fosse a minha pessoa, se a única pessoa no mundo fosse você, Jesus Cristo teria vindo para dar a sua vida na cruz, no nosso lugar. Há 2 semanas, quando falamos a respeito da Páscoa, e citamos aqui aquele poema de Gioia Júnior, que diz, nada era dele, e que termina com a frase, essa cruz era minha. Quando Jesus veio e entregou a si mesmo para salvar os pecadores, aquela cruz era minha. O apóstolo Paulo se coloca nessa condição, ele reconhece que ele foi o responsável por Jesus ter precisado vir para morrer na cruz. E assim também com cada um de nós, porque pelo nosso pecado nós estávamos assim separados de Deus, mas Deus nos ama, nos quer junto a Ele, e então Jesus Cristo veio para restaurar tudo isso. É por isso que o apóstolo Paulo então diz, esta palavra é digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu me coloco na condição de que Cristo morreu por minha causa, foi o meu pecado que fez com que Ele estivesse sendo colocado ali na cruz. Então eu reconheço o amor de Deus por mim individualmente. E assim cada um que reconhece que o seu pecado foi responsável pela morte de Cristo na cruz. E a palavra de Deus diz que Ele veio para morrer pelos pecados do mundo inteiro, de cada um de nós, de cada pessoa no mundo. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo que alcançou misericórdia. Por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Tem tradução que diz a grandeza da sua longanimidade. A maneira como Deus olha para nós, atenta para nós, mesmo apesar de quem somos. E então o apóstolo Paulo se coloca como o pior dos pecadores, pelo fato dele ter perseguido a igreja, ele ter consentido com a morte de Estevão, ele ter entrado nas casas e levado presos aqueles que pregavam a Cristo como Messias, que diziam que Jesus era o prometido de Deus. Mas aquele homem, o entendimento de Paulo é que aquele homem que veio lá da região da Galileia, da cidade de Nazaré, aquele homem não poderia ser o Messias. Ele viveu cercado de pessoas comuns, ele não esteve em contato com as lideranças religiosas, ele estava com aquilo que os fariseus e os publicanos então taxavam de que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Eu disse fariseus e publicanos, não foi? Os fariseus e escribas, eles diziam que Jesus então era amigo de publicanos e pecadores.
Ele vivia envolvido com as pessoas comuns. Aquele não poderia ser o Messias. Ele não acreditava nisso até ter um encontro com Jesus Cristo. E aí tudo mudou, e a primeira pergunta que ele faz é: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz: entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Ananias vai ao encontro de Paulo e diz: olha, Paulo, Deus te escolheu para que você vá pregar até mesmo diante de reis. Não sabia Paulo que ele faria isso estando preso. Ele falaria a reis, porque diante dos reis ele receberia julgamento. Mas ele se coloca nas mãos de Deus e realiza aquilo que Deus tinha para ele. Mas já compartilhei com a igreja o meu pensamento a respeito de Paulo ali em Damasco. Como é que estaria o pensamento dele ali em Damasco? Depois de ter aquele encontro com Jesus, e então o que Jesus diz: vai, entra na cidade. E ele fica 3 dias ali, e durante aquele tempo ele não come nada, ele não bebe nada. Eu fico imaginando qual era o pensamento dele, olhando para trás, para tudo aquilo que ele havia feito, toda a perseguição que ele havia promovido aos seguidores de Jesus, aos discípulos de Jesus. E que muito provavelmente o seu pensamento é: para mim não tem mais jeito. Eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui a igreja de Cristo. Eu autorizei a morte de quem pregava a esse Jesus. Eu achava que estava fazendo o que era certo, mas eu estava perseguindo quem estava fazendo o que era certo. Eu estava me colocando, me contrapondo àquilo que era o propósito de Deus. Não tem mais jeito para mim. Mas aí Ananias chega e diz: não, Paulo, não é bem assim. Deus lhe escolheu e Deus tem um propósito na sua vida. E então aqui ele diz: eu alcancei misericórdia. Eu alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Se eu, que sou o pior dos pecadores, recebi misericórdia de Deus, qualquer outra pessoa, qualquer outro pecado que tenha cometido, é também alvo da misericórdia de Deus. E nós vamos ver o exemplo disso quando Jesus está morrendo ali na cruz e um homem ao seu lado simplesmente diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a misericórdia de Deus que é colocada à disposição de todas as pessoas. É a misericórdia de Deus que é colocada à disposição de cada um de nós. É a misericórdia de Deus que olha para nós, mesmo sendo falhos, mesmo incorrendo em erro. Porque o apóstolo João vai dizer que se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas Ele olha para nós com misericórdia, Ele deseja que nós estejamos nos corrigindo dos nossos erros. Ele quer nos restaurar. Hoje pela manhã, na classe da escola bíblica, aqui com o pastor Nelson, tivemos a oportunidade de compartilhar um versículo onde o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. E ele complementa dizendo que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E então a nova vida que nós temos em Cristo é uma vida em que nós vamos nos transformando passo a passo. E então a nossa vida sofre uma renovação constante. Esse novo homem, não simplesmente a gente veste essa nova veste desse novo homem e de repente é santo, é perfeito e faz tudo da maneira correta. A gente tem a experiência de vida onde a cada dia a gente vai buscando deixar de lado aquilo que não agrada a Deus e a gente vai procurando colocar em prática aquilo que agrada a Deus.
O novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Qual é a imagem daquele que nos criou? E o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, nós vamos nos transformando à imagem de Cristo, buscando ser cada dia mais parecidos com Ele. Perfeitos, só quando estivermos no céu, na presença dEle. Mas, enquanto estivermos aqui, estaremos nessa corrida. Como diz o escritor aos Hebreus, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então o apóstolo diz que ele recebeu misericórdia, para que ele fosse colocado como exemplo, para todos aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. E aí nós chamamos para nós mesmos também, e perguntamos: você já creu para a vida eterna? Você já depositou a sua fé em Jesus para a vida eterna? Você já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, para receber dele vida eterna? É necessário simplesmente poder dizer para ele: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor, porque o preço ele já pagou na cruz, ele já levou sobre si. E é por isso que o apóstolo Paulo então interrompe esse discurso, aquilo que ele está falando a respeito do que Cristo fez. E agora ele faz um hino de adoração a Deus. E então ele vai dizer que ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Ao Rei eterno, esse que é Rei em toda a eternidade. Essa palavra eterno pode ter o sentido também de um universo. Serve tanto no sentido de tempo, quanto no sentido de espaço. E a aplicação dessa palavra com esse sentido quer dizer que Deus é Senhor sobre todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Rei sobre o universo, Ele é Rei eterno, imortal. Ele detém a imortalidade. E Ele entregou essa imortalidade a nós através de Jesus Cristo. E quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele comprovou que tem poder sobre a eternidade. Ele tem poder como doador da vida. Recentemente eu vi uma mensagem em que alguém de uma outra religião, seguidor de uma outra religião, chegou para um cristão, um crente em Jesus Cristo, e disse: eu quero conhecer o seu Senhor, porque o meu está morto e o seu está vivo. Cristo é o único que pode se colocar como intermediário, mediador entre Deus e os homens, porque todos aqueles que, sendo líderes de qualquer religião, que morreram, mas Jesus é aquele que ressuscitou, e ressuscitou demonstrando o poder como doador da vida, e vida eterna, e vida em abundância. Vida em abundância em qualidade e quantidade. Ele é o doador da vida, Ele é imortal, embora seja um Deus invisível. E é por isso que nós nos chegamos a Deus pela fé, porque a fé é a prova das coisas que não se veem, e ninguém jamais viu a Deus, mas em Jesus nós temos essa imagem desse Deus invisível, e podemos conhecer através do sacrifício de Jesus na cruz, o quanto esse Deus nos ama.
E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E então ele afirma: o Deus único, o Deus único. E aí a gente traz para a gente mesmo: se Deus tem sido o merecedor de toda a honra, se a nossa adoração tem sido realmente a Deus em primeiro lugar. Quando falamos a respeito de honrar a Deus com o nosso tempo, falamos sobre as prioridades, da maneira como nós organizamos o nosso tempo e que lugar tem Deus na nossa agenda. De que forma nós colocamos Deus como primeiro lugar dentro da nossa agenda. Mas naquilo que é a nossa adoração, aí a gente pergunta: será que Deus está realmente sendo Deus único? O Senhor Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é que tem sido o nosso tesouro? Pode ser uma pessoa, pode ser um bem, pode ser uma meta que nós temos, e que aí isso recebe toda a nossa adoração, o nosso empenho, o nosso envolvimento. Mas para as coisas de Deus a gente deixa meio que de lado. Para aquilo que Deus requer de nós, a gente diz: não precisa tanto empenho. O apóstolo Paulo vem e diz que ele é merecedor de toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Nós já cantamos aqui tanta coisa a respeito de Deus, que Ele é digno de receber o nosso louvor, que Ele é esse Deus, que não tem outro além dEle. E como tem sido a nossa dedicação de vida a Ele. Nós podemos louvar a Deus com os nossos lábios, como temos feito já nesse culto. E nós podemos louvar a Deus com a nossa vida, tendo a Ele em primeiro lugar no nosso viver. E que tudo mais do que nós venhamos a fazer seja justamente por esse propósito de adoração a Ele. A nossa maneira de ser dentro da família, a nossa maneira de exercer o nosso trabalho, a nossa maneira de respeitar o próximo, a nossa maneira de entender que o próximo é também objeto do amor de Deus, mesmo aquela pessoa por quem nós podemos ter o maior desprezo. Alguém que a gente pudesse dizer assim: essa pessoa não merecia nada na vida, essa pessoa merecia era ser morta, acabar de uma vez com a vida. Mas aquela pessoa é merecedora também do amor de Deus. E merecedora talvez não seja a melhor palavra, não? Ela é objeto do amor de Deus, porque é a misericórdia e não o merecimento. Mas de que maneira na nossa vida temos procurado adorar a Deus com a nossa maneira de viver? O apóstolo então vai dizer nesse último verso: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E a primeira coisa que precisamos fazer para honrar ao Senhor Jesus Cristo e glorificá-lo é entregando a nossa vida nas mãos dEle. Se você ainda não fez essa entrega, se você ainda não depositou a sua fé em Cristo, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, saiba que esse é o propósito de Deus. O Senhor Jesus vai dizer que a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor Jesus. O apóstolo João, escrevendo a respeito de Jesus no capítulo 1 do Evangelho, ele vai dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
E o nome Jesus significa a salvação vem de Deus. Deus é Salvador. E então o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação foi iniciativa de Deus. E como disse o apóstolo Paulo aqui, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cada um de nós sendo a razão de ser, porque Jesus Cristo veio ao mundo. E nessa demonstração de amor, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória de nossa parte. E como disse, o primeiro passo de honrar e glorificar ao Senhor Jesus é entregando a vida nas mãos dEle. É podendo dizer, sim, Jesus, Tu pagaste o preço pelos meus pecados, e eu recebo o Teu perdão. Eu Te recebo como meu Salvador, o Senhor da minha vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus. E se você ainda não tinha tomado esta decisão, faça-o agora. Diga, sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, porque Jesus entregou a vida dEle na cruz em nosso lugar, demonstrando o seu propósito de restauração do nosso relacionamento com o Pai. Nós colocamos a nossa vida diante dEle, dizendo, sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Se você ainda não tinha tomado essa decisão, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Você não precisa primeiro consertar a sua vida para ir a Jesus. Saulo de imediato disse só para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Ele entregou-se de imediato e reconheceu Jesus como Senhor sobre sua vida. E aí Jesus é que vai mostrando o caminho e as transformações necessárias no nosso viver. Você pode se entregar a Jesus do jeito que você está. Do jeito que você está, você poder dizer, sim, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E cada um que já entregou a vida a Jesus, de que forma o nome de Jesus pode ser glorificado, honrado, pela nossa maneira de viver? De que forma aquelas transformações necessárias daquele novo homem que se renova para o novo, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor para conosco. Agradecemos, Pai, porque Jesus Cristo veio a este mundo para salvar a cada um de nós como pecadores que somos, mas a Tua misericórdia nos alcançou. E assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos estar nos Teus braços, sob a Tua direção. Se alguém aqui ainda não tinha feito a entrega de vida ao Teu Filho Jesus Cristo, que este seja o momento, que esta seja a hora de poder dizer, sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. E que desta maneira, Pai, o Teu Espírito esteja falando a cada coração, confirmando a necessidade dessa decisão. Também, Pai, cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, que a nossa vida possa estar em constante transformação, muda em nós aquilo que não é do Teu agrado, que possamos assumir, Pai,
o teu querer, a tua vontade a cada dia, que possamos levar a outros esta possibilidade de depositar a fé no teu Filho Jesus Cristo. Usa-nos como instrumentos teus, conforme a tua vontade. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.